Apocalipse capítulo 12, versículo de número 1. Eu quero falar com os irmãos nessa noite, quero conversar com os irmãos nessa noite sobre um tema muito especial. Quero falar com os irmãos sobre Jesus, o Deus comum. Diga para quem está do seu lado: Jesus, o Deus comum. Gente, vocês estão desanimados? Diga para quem está pertinho de vocês: Jesus, o Deus comum. Amém? Apocalipse 12, verso 1 diz: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, e gritava de dor, porque estava para dar à luz. Então apareceu no céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma grande guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está cheio de fúria, porque sabe que o tempo que lhe resta é pouco. Amém? Abra também, por favor, em Gálatas. Gálatas capítulo de número 3. Perdão, irmãos, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Não, vamos ler só o verso 4. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa noite,
precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser ensinados pelo Senhor. Por isso rogamos pela ação do teu Santo Espírito, que o teu Espírito nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber a tua palavra. Oramos também, ó Pai, para que esse mesmo Espírito ajude o pregador desta noite, para que com sabedoria e graça da parte do Senhor, ele possa compartilhar a tua palavra ao coração do teu povo. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, o nascimento de uma criança dentro do seio de uma família, dentro de um contexto de um casamento, provoca muitas mudanças na vida de um casal, na estrutura de uma família, né? Quantos pais eu tenho aqui? Quantos pais? Aliás, eu estou aqui com um casal aqui na frente aqui, né? Uma bebê, quanto tempo ela tem? 2 meses, né? Como é o nome de vocês? Eric, Flaviane e Sara. Então, a vida do Eric e da Flaviana era uma antes da Sara, sim ou não? E agora outra completamente diferente. O nascimento de uma criança, gente, altera significativamente a vida de um casal. Eu conversava há umas 3 semanas atrás com um casal da minha comunidade, né, lá no Paquetá, e eles estavam contando como é que foi esse processo de receber o menino deles, o Arthur. A Luciana, quando descobriu que estava grávida do Arthur, ela ouviu Deus dar uma palavra muito clara para ela. Luciana é advogada, tinha uma carreira promissora em um banco, um salário muito bom pela sua profissão, e quando ela ficou grávida do Arthur, ela começou a orar a Deus e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E Deus falou assim para ela: eu quero que você abandone a sua carreira, eu quero que você abandone o seu trabalho, abandone o seu salário, abandone a sua profissão, eu quero que você cuide da sua casa, eu quero que você cuide do seu filho. E a Luciana tomou um choque, né? Além de Deus falar assim para ela: outra coisa, você está muito negligente com a minha obra, eu preciso de você mais ativa na minha casa, mais ativa na minha obra. A Luciana tomou um choque. Como assim? No momento da maior mudança deles como casal, Deus estava dizendo para eles, para ela abandonar a sua carreira profissional. Só para vocês terem ideia, com esse abandono, a Luciana e o esposo dela, o Pablo, passaram a viver com 50% da renda que eles possuíam antes, com ela trabalhando. E eles tinham que agora arcar com as despesas de 100% mais o Arthur, com apenas 50% da entrada. A Luciana teve muitas complicações durante a gestação do Arthur, muitas. E fora as mudanças que ela e o Pablo tiveram como casal, por causa do nascimento de uma criança. Agora, irmãos, o interessante é perceber que quando o texto bíblico nos fala sobre o nascimento de Jesus, o texto bíblico nos mostra que o nascimento do Filho de Deus não trouxe apenas implicações para dentro da história de um casal, porque a gente sabe, lendo o texto bíblico, né, lendo Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, que o nascimento do Filho de Deus trouxe mudanças significativas para a história de José e Maria. Maria tinha 16 anos, quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que disse para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. E a Bíblia diz que Maria ficou olhando para o anjo, sem entender o que ele falava, e o anjo prosseguiu dizendo: olha Maria, você vai ficar grávida, e o bebê que vai ser gerado no seu ventre vai ser grande, vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, o seu Deus, vai dar para ele o trono do seu pai Davi, e ele vai reinar para sempre. E Maria ficou, né, impressionada. Uou! Que coisa extraordinária. Só tem um problema: como é que eu posso ser mãe se ainda sou virgem, se ainda não consumei o meu casamento? E o anjo disse para ela, muito simples: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Maria disse: sim, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Agora, irmãos,
esse que se cumpre em mim a palavra do Senhor, trouxe muitos transtornos para dentro do núcleo familiar de José e Maria, porque em primeiro lugar, a Bíblia diz que quando José descobriu que Maria estava grávida, e ele não era o pai, a Bíblia diz que José pretendeu cancelar o casamento em secreto, a abandonando, para que a culpa recaísse sobre ele. Imagina você, né? Pouco tempo antes de consumar o seu casamento, você percebe que a barriga da sua esposa está crescendo, e aí você pergunta para ela, o que está acontecendo? Ela diz, estou grávida de Deus. Quem acreditaria? Só que Maria não teve apenas complicações na sua relação com José, ela teve complicações na sua relação com a sociedade, gente. Porque nos nossos dias, uma moça que aparece grávida fora do contexto de casamento, já é muito complexo. Agora tente imaginar numa pequena vila, lá em Nazaré, na época de Jesus, há 2017 anos atrás, uma moça que aparece no contexto social do Evangelho, dizendo que está grávida do Filho de Deus. Ela não teve apenas complicações para o seu núcleo familiar, ela teve complicações sociais. Aliás, as complicações sociais poderiam ter se agravado a tal ponto que Maria poderia ter sido apedrejada na frente de todo mundo, tendo sido considerada uma mulher adúltera, caso ela não pudesse provar que o que nela estava sendo gerado era obra do Espírito Santo. O nascimento do Filho de Deus, irmãos, ele não apenas gerou essa mudança no núcleo familiar de José e Maria. O nascimento do Filho de Deus trouxe mudanças para muitas outras realidades naquela época, naquela história. E é por isso que eu li o texto de Gálatas para os irmãos, porque o apóstolo Paulo olha para todas as mudanças que aconteceram naquele contexto, e ele diz que isso era apenas Deus preparando o cenário para a entrada do seu filho, o protagonista da história. Quem aqui já foi num teatro aqui? Quem aqui já foi? Quando você vai no teatro, né, e a cortina, ela se fecha por um instante, há uma mudança no cenário, a cortina se abre e a peça então prossegue o seu enredo. Ô gente, você precisa entender que foi exatamente isso que aconteceu. Há um período no texto sagrado de 400 anos de silêncio, e nesses 400 anos de silêncio que a sua Bíblia não conta, mas que você pode descobrir na história, houve uma sucessão de reinos, e o avanço do Império Romano, e muitas mudanças que foram acontecendo, disputas entre homens, disputas de poder. Você termina a última página de Malaquias vendo a Babilônia no governo. Você abre a primeira página de Mateus e você vê o Império Romano ditando as regras, ditando as leis. O que está acontecendo? Vou dizer para você, Deus fechou a cortina, e Ele começou a reposicionar as peças no palco da história, preparando o mundo para um momento. Qual momento? O momento em que o seu filho iria entrar na história, o momento em que o personagem principal iria aparecer entre nós, para que nós pudéssemos vislumbrar a graça e a misericórdia de Deus. Você olha para os evangelhos e você percebe que não apenas uma família foi abalada com o nascimento do Filho de Deus, uma estrutura de governo foi abalada por causa do nascimento do Filho de Deus. Quando Herodes descobriu que o menino prometido havia nascido em Belém de Judá, o texto bíblico diz que Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, porque temia que esse futuro rei o tirasse do governo. O nascimento de Cristo mexe com a estrutura familiar de José e Maria, mas mexe com a estrutura de um governo. O nascimento de Cristo mexe com uma estrutura religiosa. Pessoas que ansiavam e aguardavam ardentemente a chegada do Messias e estavam ali no templo, se surpreendem quando um menino pobre, de um casal pobre, se apresenta com 2 rolinhas no templo, e de repente o Espírito Santo toca no coração de Simão, diz para ele: esse aí é o menino, esse aí é o prometido, esse aí é o Messias. O nascimento do Filho de Deus, irmãos, promove uma comoção, uma mudança no mundo, na estrutura do mundo.
É isso que os evangelhos querem mostrar para nós. Quando Cristo nasce, a realidade à sua volta, o mundo à sua volta é alterado, o cenário é preparado para que tudo aponte para Ele. Agora, o interessante é perceber que não apenas mudanças aconteceram aonde os nossos olhos podiam enxergar com o nascimento do Filho de Deus, porque os evangelhos descrevem para nós as mudanças no cenário visível. Os evangelhos descrevem para nós a mudança que pode ser percebida com os olhos, a locomoção de um casal, a ação de um governo, a pavimentação das estradas. Mas João, na ilha de Patmos, descreve para nós a mudança de um cenário que está para além daquilo que os olhos podem ver. Quando João tem uma visão a respeito desse momento, João tem uma visão, irmãos, que a realidade visível, palpável e temporária não poderia nos revelar. João tem uma visão e de repente ele vê uma mulher, e ela está vestida com 12 estrelas, e ela tem a lua debaixo dos seus pés. Tem gente que pensa que essa mulher é Maria, mas essa mulher não é Maria, porque a única figura que o texto bíblico retrata com essas figuras está lá no livro do Gênesis, e é o povo de Israel. O povo de Israel é retratado dessa maneira na visão de José. Quando José tem uma visão, ele vê as estrelas, a lua e o sol se prostrando diante dele. Ou seja, a autoridade, o povo de Israel, que naquela época era representado pela sua família, se ajoelhando e prestando a ele reverência. O que João está vendo é a maneira como Deus está agindo na história, preparando para ele um povo que será o berço para o menino Jesus. João está vendo Israel, ele está vendo a movimentação de Deus no tempo e fora do tempo, a maneira como Deus está levantando pessoas, está levantando um povo, uma etnia para abrigar o menino Jesus. E de repente, no meio, na frente daquele povo, se coloca um personagem. Irmãos, não é muito difícil perceber na história do povo de Israel que Satanás tentou o tempo todo impedir o avanço desse povo para o nascimento do Filho de Deus. Não é difícil, basta você olhar para o Êxodo. Olhe para os primeiros dias de Moisés, quando ele é levantado por Deus com um menino que vai libertar esse povo de um cativeiro. O texto bíblico diz que quando o faraó descobre o nascimento dos meninos, o que é que ele manda fazer? Manda matá-los. Por que será, irmãos, que na genealogia do Filho de Deus, por que será que no avanço da história do Filho de Deus, tantas mulheres eram estéreis? Tanta dificuldade para o avanço dessa semente bendita, dessa semente divina. O dragão se coloca de frente da mulher, e o texto bíblico diz que ele se levanta diante dela para impedi-la, para devorar o menino no ato do seu nascimento. Mas o texto bíblico diz que com uma ação poderosa, irmãos, aquele menino é preservado, ele é protegido por Deus, ele é guardado por Deus. E a Bíblia diz que no ato do seu nascimento, o que acontece com o dragão? Ele é vencido. Com o ato do nascimento do Filho de Deus, o dragão é vencido. Os anjos do Senhor se colocam a lutar contra a serpente, contra o dragão, e um terço das estrelas que ele arrastou com a sua cauda. E a Bíblia diz que ele é vencido, ele é jogado na terra, ele é destruído, e perde a sua capacidade de acusar os irmãos, por causa do nascimento do menino. Irmãos, o nascimento de Jesus não trouxe apenas mudanças no cenário visível, não foi apenas a história de José e Maria que foi alterada.
governos, estruturas políticas, estruturas religiosas. Eu quero que você entenda, querido, que além daquilo que os olhos podiam enxergar, além daquilo que estava visível para mim e para você, no que nós chamamos de realidade espiritual, né? No que nós conhecemos como mundo espiritual, para além dos nossos olhos, o nascimento do Filho de Deus foi a proclamação de uma batalha vencida. Uma batalha onde o nosso acusador foi derrotado pelo nascimento de um menino. Um menino. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? O que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que é que essa mudança, né, visível e invisível tem a ver com a gente? Vou dizer para você, em primeiro lugar, essa mudança tem a ver, irmãos, em primeiro lugar, que Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, decidiu se fazer comum. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, decidiu ser encontrado em algo comum. Ele não entrou no nosso mundo de maneira extraordinária, sendo conduzido por uma carruagem, cavalos brancos, trombeta tocando. Sua vinda foi recebida por pastores que estavam nos campos, magos vindos do Oriente, seus pais, os animais e os anjos que cantaram. Ele não foi recebido com glória, ele se fez comum. Ele nasceu em uma manjedoura, dentro de uma estrebaria. Ele não teve pais importantes, gente nobre, com nomes conhecidos, da alta cúpula de Israel. Não, seus pais foram pobres, gente simples, que na sua consagração só puderam dar 2 pombinhos, porque não tinham mais a dispor para consagrarem o seu filho na ocasião da sua circuncisão. Jesus se fez comum, irmãos. Deus decidiu ser encontrado naquilo que é comum. Deus decidiu ser encontrado naquilo que é normal. Porque você quer coisa mais normal, mais comum do que um outro ser humano? Jesus decidiu se tornar um ser humano como eu e você. Não tinha nenhuma áurea em volta dele, nada. Ele era um homem simples como eu e você, que nasceu como eu e você, foi gerado como eu e você, apenas de maneira extraordinária para que não tivesse pecado pela obra do Espírito, mas era gente como a gente, comum. E isso é importante, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a encontrar com Deus, ou querer Deus nas coisas extraordinárias, e desaprendemos a encontrar com Deus nas coisas comuns. Nós desaprendemos a encontrar Deus na palavra. É tão comum, não é? Ler o texto bíblico é uma coisa tão comum. Abrir a minha Bíblia todo dia e ler a palavra de Deus é uma coisa tão comum. Dobrar o joelho no meu quarto e dedicar um tempo de oração ali, uma coisa tão comum. Vir para a celebração, vir para o culto, é uma coisa tão comum. Deus só está presente quando algo aparentemente extraordinário acontece diante dos nossos olhos. Só que você precisa entender que quando o Filho de Deus quis se fazer presente entre nós, não foi de forma extraordinária, foi de forma comum. Ele se fez comum, um Deus que foi comum. Jesus é o Deus comum. O Deus que se fez como eu e você. Nós precisamos aprender a encontrar com Deus, irmãos, nas coisas comuns. Voltar a ouvir Deus na palavra. Porque quando alguém vem e põe a mão na sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, aí você arrepia, chora. Ai, meu Deus. Mas quando você abre a sua Bíblia e lê as mesmas coisas que a pessoa falou, você não arrepia e não chora. Sabe por quê? É porque é só a sua Bíblia.
É só porque, não, mas isso é a minha Bíblia. Mas será que você consegue entender que Deus vem a você todos os dias quando você abre a sua palavra? Será que você consegue entender que todos os dias quando você abre a sua Bíblia para meditar na palavra de Deus, Deus está vindo a você na palavra? Será que você consegue entender que quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você dobra o seu joelho, a Bíblia diz que aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente, que Ele está ali se encontrando com você no lugar secreto, não importa quantos raios, relâmpagos, trovões, o quanto de arrepio você sinta, meu irmão, Ele se fez comum. Vem a nós nas coisas comuns. Se fez gente. Segundo, sabe o que a gente aprende? A gente olha, essa mudança catastrófica no universo com o nascimento do Filho de Deus. E sabe qual que é a segunda coisa que a gente aprende? É que Deus decidiu se fazer simples. Tem uma frase de um teólogo que fala assim: os homens lutam para serem deuses, e Deus, quando teve a oportunidade, decidiu ser homem. Os homens lutam para serem diferentes, espetaculares, mas Deus, quando pôde escolher, sabe o que Ele escolheu? Ele escolheu ser gente, como a gente, ser simples. Deus é encontrado nas coisas simples. Deus foi encontrado numa manjedoura, irmãos. Ele estava presente dentro de uma manjedoura. Será que você consegue entender isso? Gente, daqui a um pouquinho nós vamos tomar esse pedaço de pão, e esse suco de uva nas mãos. Cara, você consegue entender isso? Que Deus está presente em coisas simples como um pedaço de pão e um copo com suco de uva? Que quando você senta na hora do almoço na sala da sua casa, ou em qualquer outro lugar que você for almoçar, naquele alimento que está na sua mesa, Deus veio a você, nas coisas simples. Nós perdemos, irmãos, a capacidade de nos maravilharmos com Deus, naquilo que aparentemente é comum, e naquilo que é simples. Mas Jesus veio a nós, exatamente para nos ensinar isso. Deus se fez comum, Deus se fez simples. Ele está presente nas pequenas coisas, nas coisas simples. As coisas que aparentemente, para nós, Ele não está. Mas o sol nasce, e o texto bíblico diz que a misericórdia do Senhor está se renovando todas as manhãs, e ela é a razão de você não ser consumido. Quando o sol nasce, Deus está presente na sua vida. Está presente no alimento que você vai comer daqui a pouco. Nas coisas simples. Jesus é esse Deus que vem a nós, altera o curso da história, altera a realidade do mundo, altera a realidade de uma família, mas Ele também quer alterar a minha vida e a sua vida. Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa perspectiva de compreensão da realidade. Ele quer que a gente aprenda a ver Ele em coisas pequenas, em coisas simples, em coisas comuns. Ele quer que a gente aprenda a dar valor naquilo que aparentemente parece tão banal, mas a presença dEle pode ser encontrada ali. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu estou terminando, para encerrar aqui. Os diáconos já podem tomar os elementos da ceia.
Eu estou terminando de fazer a leitura dos livros do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. São 7 livros. Eu já li 5, falta só 2. Mas nesse último livro que eu acabei de ler, A Viagem do Peregrino da Alvorada, tem uma cena muito interessante, que a Lucy, ela vê, o Aslan, que é o leão, se você já assistiu o filme ou já leu o livro, ela vê o leão, ela vê o Aslan, e ela fala assim, Aslan, e ela olha para os seus companheiros para chamar, tipo assim, olha lá, ele está ali. E aí quando eles olham, e ela olha de novo, ele não está lá. E ela fala assim, não, eu vi ele estava ali, eu tive a sensação de que ele estava me chamando para ir para lá. Aí fica todo mundo andando para ela assim, tipo assim, você tem certeza disso? E aí eles acabam decidindo não seguir a direção dela, a orientação dela, e por causa disso eles entram em muitos contratempos, muitos imprevistos. E aí depois de muita história, se você quiser você pode assistir o filme ou ler o livro, acaba que a Lúcia se depara com o Aslan, e ela pergunta assim para ele, poxa vida, por que você não apareceu? Se você tivesse aparecido naquela hora, todo mundo teria te visto, todo mundo teria acreditado, e todo mundo teria te seguido. Por que você não fez isso? Por que você apareceu para mim e sumiu? E aí ele fala assim para ela, porque você deveria ter acreditado. Ele pergunta assim para ela, por que você permitiu que os outros roubassem de você aquilo que eu dei a você a oportunidade de vir? Por que você permitiu que a desconfiança e a incredulidade dos outros tirassem de você aquilo que eu dei para você? Irmãos, nessa noite é a oportunidade de nós reforçarmos a lembrança que Ele nos deu por meio daquilo que Ele nos confiou. Olhar para o pão, olhar para o cálice, olhar para essas coisas simples e pensar, Deus veio a nós, o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós. Deus um dia se fez encontrar em coisas comuns. Deus um dia se fez achar em coisas simples. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, ainda que outros não te enxerguem nas coisas simples, ainda que outros, ó Deus, percam a visão ou a capacidade de perceber o Senhor nas coisas comuns, Pai, nós não queremos perder essa capacidade. Ainda, ó Deus, que os homens, outras pessoas, a frieza, a dureza, Senhor, roube, Senhor, de alguns a capacidade de ver o Senhor nas coisas comuns, nas coisas simples. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos nos lembrar, queremos, ó Deus, admirar, ó Deus, queremos ainda ter o nosso coração vivo na certeza de que o Senhor se fez encontrar naquilo que era comum, naquilo que era simples. Ajuda-nos a perceber a Tua presença, Senhor, a Tua provisão, a Tua companhia, no alimento simples que o Senhor coloca na nossa mesa todos os dias. Ajuda-nos a perceber, ó Deus, a Tua voz, nos conduzindo, Senhor, na leitura da Tua palavra, no tempo de oração, ó Deus, na comunhão com os irmãos. Deus, que a gente possa ter essa consciência de que vivemos em um mundo que é permeado pela Tua graça, que é permeado pela Tua presença, e que não existe mais nada na criação e nem no mundo que não esteja posto de uma tal forma a apontar para a glória do Teu Filho, Senhor. E que nesse momento, que vamos tomar o pão e vamos tomar o cálice, Senhor,
nós possamos nos lembrar da Tua graça, da Tua misericórdia, daquele corpo que foi moído, daquele sangue que foi derramado, para a nossa vida, para a nossa paz. Faça isso, Senhor, nós te pedimos em o nome de Jesus. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor, feche os seus olhos. E eu gostaria que, sem constrangimento algum, todos os que estão aqui orassem comigo, dizendo nessa noite: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração, diga, e eu te entrego a minha vida. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor veio a nós. Diga: obrigado, porque o Senhor se fez simples, se fez comum, para que eu agora possa ser como o Senhor. Diga: Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti. Diga: recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos. Diga: nesta noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe, para a glória do Teu nome. Amém. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Se você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida. Talvez você nunca tenha feito uma oração como essa, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Ou você orou nessa noite dizendo: eu volto para os caminhos do Senhor. Talvez você está aqui e você está afastado de Deus, você está afastado do Senhor Jesus Cristo, e nessa noite você é atraído por Ele, é atraído pela Sua palavra. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Antes de nós tomarmos a ceia, antes de nós irmos embora, eu quero orar com você, quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida, ou você diz: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Se você quer receber essa oração, levante uma das suas mãos, por favor, eu quero conhecer você. Levante bem alto para que não haja dúvida. Tem uma mão levantada aqui na frente. Tem mais alguém? Tem mais uma mão levantada, tem mais outra mão levantada lá atrás. Pode levantar bem alto, por favor. Isso, glória a Deus. Tem mais mãos levantadas. Vou pedir que vocês que levantaram uma das suas mãos, vem cá pertinho de mim, por favor, para mim orar com vocês. Sai do seu lugar. Isso, pode dar a volta. Isso, pode vir aqui. Glória a Deus. Vamos aplaudir essas vidas que estão vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto eles vão se aproximando, os diáconos vão começar a distribuir os alimentos da ceia. Glória a Deus. Isso, pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, querido. Glória a Deus. Existe mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Sai do seu lugar e vem. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os diáconos vão distribuindo os elementos da ceia, estenda suas mãos para cá, por favor. Você está feliz por essas vidas que se rendem aqui, querido? Você está feliz por esses irmãos que se entregam? É tão simples, não é, irmãos? Não é, irmãos? Não é mais uma mão que se levanta, não é? Tão comum, não é, irmãos? Não é, irmãos? Tão comum, não é? Não, é mais um culto, mais uma mão que levanta, né? Mais uma vida, né? Não é tão simples, não é, irmãos? Deus está aqui, querido. Será que você consegue entender isso? Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esses queridos, ó Deus, que nessa noite tomam essa decisão de entregarem a vida deles nas mãos do Teu Filho Jesus Cristo. Pai,
Que privilégio para nós fazer parte desse momento com esses nossos irmãos nesse momento. E como igreja do Senhor nessa noite, Pai, nós oramos para que a mesma graça que veio sobre nós venha sobre eles, que o mesmo Espírito que nos enche possa enchê-los também, e que juntos, ó Deus, possamos viver a nova vida do Senhor, Pai. Como igreja nós nos comprometemos, ó Deus, em ajudá-los, em amá-los e andar, ó Deus, ao lado deles, nessa nova vida que o Senhor nos oferece. Nós os abençoamos nessa noite, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E quem crê diga, amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha só, se vocês nos permitirem, a gente queria muito, muito anotar alguns dados de vocês, porque a gente queria ajudar vocês nessa caminhada com Jesus, tá? Atrás de vocês tem um pessoal com colete. Se vocês permitirem, 2 minutinhos, eles vão anotar o nome de vocês, um telefone para que a gente possa entrar em contato com vocês e ajudar vocês nessa caminhada com Jesus. Pode ser? Ok? Então pode acompanhar aqui eles, por favor. Quem pode, vamos aplaudi-los, por favor. Isso, isso, pode segui-los. Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, por favor. Chegou aqui. Obrigado, Léo. Glória a Deus. Olhe para esse pedaço de pão na sua mão, querido. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, referindo as palavras de Cristo em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: isso é o que eu recebi, esse é o mandamento que eu recebi do Senhor Jesus. Que na noite em que ele foi traído, o Senhor Jesus, ele tomou o pão, ele partiu e disse: esse é o meu corpo. Esse pedaço de pão não vai se transformar no corpo do Senhor. Não vai, na hora que você colocar ele na boca, não vai virar o corpo de Cristo. Mas Jesus disse que aquele que dele se alimenta, por ele viverá. Em memória do Senhor, nós vamos participar desse momento, lembrando a sua morte, para que possamos, por meio da sua vida, por meio do seu sacrifício, viver para o louvor da sua glória. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. E o texto bíblico diz que de semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança e ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Olhe para esse pedaço de pão, querido. Olhe para esse cálice. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem a nós nas coisas simples. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode ser encontrado, Senhor, nas coisas que aparentemente parecem comuns, Deus. Obrigado porque Jesus se fez comum, o Deus comum, o Verbo que se fez carne. Recebe nessa noite, Senhor, o nosso amor, recebe nessa noite a nossa adoração, Senhor. Nós te amamos. Em memória do Senhor, irmãos, por causa do Senhor, todos juntos, comamos o pão e bebamos o cálice. Você pode levantar o seu cálice vazio. Ele está vazio porque Jesus se esvaziou para que você fosse cheio. Ele se fez carne, Ele se esvaziou. Obrigado, Senhor, nós te louvamos. Recebe, Senhor, o nosso amor, recebe, Senhor, a nossa gratidão. Tu és tudo para nós, Deus.
tudo para nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que provém do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê, diga amém. Dê um abraço quem está pertinho de você. Um Feliz Natal a todos, amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Vai na graça, vai na paz. Para você que nos assiste, que Jesus seja o sentido do seu Natal, não Papai Noel, nem luz, nem árvore. Que Jesus seja o sentido do seu Natal, que você possa se lembrar do Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Se você tiver uma oportunidade, leve essa esperança, leve essa mensagem para os seus familiares, aí na hora da ceia agora mesmo, compartilhe de Jesus, do grande presente de Deus ao mundo, tá bom? Deus te abençoe, nos encontramos em 2018, se Deus quiser. Deus te abençoe e até lá, tchau gente.